Bênção, glória a Deus, estamos juntos aqui novamente, hein? Todos os dias, né? Isso é muita bênção. Todos os dias buscando ao Senhor no comecinho do dia. Tem dia que eu acabo fazendo minha devocional mais tarde e não é a mesma coisa, irmãos. Interessante, né? Como é importante cedinho, antes de mais nada, a gente parar e conversar com Deus, ouvir e falar com Ele, né? E esse privilégio a gente tem de novo hoje, quarta-feira, 1º de outubro de 2025. 1º de outubro, entramos no último quarter, né? No último trimestre do ano. Rapidinho esse ano passando novamente. Isso significa que a gente está chegando mais perto de Jesus mais rápido, né? Que a gente, a cada dia que passa, chega mais perto de Jesus é fato, mas a gente está acelerando, ao invés de estar, né, só correndo. Glória a Deus por isso. Essa manhã a gente ora, a gente lê a palavra, a gente estuda a palavra e a gente escuta Deus, escuta o Espírito Santo. Glória a Deus por isso, por esse privilégio. Nesse momento, vamos começar orando. Ovaldo, se você puder orar, sinaliza para mim. É, consegue? Sim, Ótimo. Nessa manhã, a gente vai orar. Pode até mutar, Valdo, porque eu vou fazer uma breve introdução dos motivos de oração nessa manhã. Eu acho que nenhum motivo de oração vai enquadrar a mim e a você nessa manhã. Mas a palavra de Deus nos ensina constantemente a sermos altruístas, né? E não pensar somente na gente e orar somente pensando nos nossos problemas, nas nossas necessidades ou da nossa família. Então, nessa manhã, a gente ora por alguns grupos de pessoas que provavelmente você não vai se enquadrar também. E esse primeiro grupo, Valdo, são os atletas. Atletas. Eu me lembro da minha infância de ir numa reunião de oração dos atletas de Cristo. E eu, como menino, gostava de ir, né? Porque você via jogador famoso lá em Belo Horizonte e tal. Mas é um público que precisa muito de Jesus, porque ele tem contato com a fama, com o dinheiro, com muitas viagens, né? Aquele agito todo, e é muito fácil se perder, gente. Se eu e você aqui, que somos pessoas comuns, simples, nos perdemos, pensa pessoas que são tão assediadas, né? Então, eles carecem muito e, ao mesmo tempo, são influência. Hoje, tem um jovem que é cristão, que é uma influência positiva. A gente teve no passado o Kaká, né? E hoje o Pedro do Flamengo, que talvez é um dos melhores jogadores do Brasil. E é um cristão, professa a fé e prega, batiza. Então, os atletas eles precisam muito entender que a vitória mais importante não é conquistada na força, mas na confiança em Deus. Amém, Valdo? Ore para esse grupo de pessoas aí que carecem muito da ação do Espírito Santo. amém. Deus, muito obrigado por essa manhã. Obrigado pelo teu cuidado, pelo teu amor, teu carinho com as nossas vidas. Senhor, eu quero apresentar esse primeiro grupo que o pastor Éder falou, dos atletas, Senhor. Colocar esse pessoal diante de ti, que às vezes as pessoas, ela vêm de um estilo de vida completamente diferente. E quando elas se deparam com a fama, Pai, muitas coisas mudam, Pai. Muitas coisas mudam por causa do status, da posição, daqueles que eles vão adquirir, com quem eles vão andar, Senhor. E muitas vezes eles se afastam de Ti, Pai. Literalmente, Senhor, falando. Então eu quero pedir que nessa manhã a gente tá aí arruma uns preparos de uma nova Olimpíada, Senhor, e que o Senhor possa tocar no coração daqueles que são escolhidos, separados teu, Pai, que esses atletas eles possam ser pessoas influentes, não só naquilo que eles fazem, mas através daquilo que eles fazem, eles possam mostrar quem o Senhor é na vida deles, Senhor. Que eles possam, nesse dia, ter esse entendimento da tua palavra, do que o Senhor tem para a vida deles, na área que eles estão, Pai. Então, abençoa nessa manhã, Pai, como o pastor Eda falou, no passado a gente teve o Kaká. Hoje a gente tem esse jogador Pedro aí do Flamengo, Senhor, que o Senhor possa tocar na vida desse rapaz, que não deixe que a fama, o dinheiro, Pai, a ostentação, Senhor,
invada a sua vida. Não deixe que o espírito de Mamon, Senhor, corrompa o coração dos atletas, Senhor, em relação à ostentação, Senhor. Agora eu posso ter, no passado eu não tinha, agora eu tenho. Senhor, que eles possam dedicar todas as suas habilidades, Senhor, e dons e talentos a Ti, Senhor, para que o Senhor possa os guiar da melhor forma possível. Em nome de Jesus, amém. Amém, Valdo. Amém. Obrigado. Genivaldo, pode orar nesse momento? Se puder, dá um joinha aí. Ok. Benção. Eu fui do Valdo pro Genivaldo. Podia ser uma dupla sertaneja, né? É... quando preparava esse momento de oração, eu lembrei do Abraham Kuyper. Ele foi tipo um presidente, né? Ele foi um primeiro-ministro da Holanda, cristão, piedoso. E ele tinha uma visão, ele tem livros. Ele tinha uma visão do cristianismo em todas as áreas da sociedade, em todas as áreas da sociedade. Inclusive, ele tem um livro que aborda exatamente isso, essa perspectiva ampla. E nesse momento, Genivaldo, eu gostaria que você orasse por artistas. Artistas no escopo mais amplo possível, né? Você tem um artista que é um pintor, você tem o artista que está na rede de TV, né? Fazendo um filme, uma novela, e você tem várias outras esferas aí de artistas, né? Músicos e assim por diante. E é uma área que ela poderia tanto ser uma expressão da fé, um revelar de Deus através da inspiração, mas o diabo ele ataca todas as áreas da sociedade, né? Ele ataca todas. E aí a gente chega ao ponto de nós todos termos visto pessoas ficando peladas e colocando crianças ali perto de pessoas peladas e chamando isso de arte, né? E tendo grandes empresas patrocinando isso como se fosse arte. Uma criança sendo exposta, pessoas, adultos nus, em espaços públicos, em espaços abertos. Então, ore nesse momento para que artistas. Esse aqui é o versículo que, talvez o versículo que eu mais cito. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens. Então, que as pessoas entendam que tudo que nós temos que fazer é como se a gente estivesse fazendo para Deus, que a gente está entregando para Ele. Tudo é dele, por ele e para ele. Então, que os artistas tenham essa visão também e não cedam às ofertas do diabo de distorcerem tudo isso que Deus criou e que pode ser revelado como arte para as pessoas. Amém? Amém. Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, por mais essa manhã gostosa, essa manhã que o Senhor nos deu de vida. Senhor, e diante de Ti agora, nesse momento, Pai, aqui no grupo de oração, eu quero colocar a vida de todos os artistas, Senhor. Seja ele de televisão, seja ele de internet, seja ele músico, seja quem for, Senhor Deus. Que o Senhor coloque no coração deles, Pai. E a verdadeira adoração não é simplesmente estar de trás de uma câmera para mostrar o seu corpo, o seu rosto, colocando crianças expostas, Senhor Deus, mas sim mostrar o verdadeiro Jesus na própria vida, Senhor Deus, que não é fazendo coisas ilícitas que eles vão ter a vida em abundância, mas fazendo coisas para o Senhor, porque o Senhor é o Pai que criou, é o Senhor que dá até a mente, Senhor, para que eles possam memorizar ali falas e tudo mais, o músico na hora de estar ali cantando, e eu vejo que tem muitos músicos aí, inclusive em dupla sertaneja, que a gente vê cantando por aí, que num exato momento, Senhor, ele para de cantar ali e começa a adorar o teu santo nome. Eu já vi isso. Então, Senhor, que eles cresçam, Pai, nessa verdadeira unção, que é edificar ali quem está ouvindo, levando a palavra de Jesus, Pai. Porque o mundo está carente, o mundo está caído, o mundo está perdendo a essência de buscar a Deus, Senhor. Ajude a todos aqueles artistas, Senhor,
inclusive até a nossa igreja, Pai, também que tem artistas, que tem pessoas que lidam com a aparência de mostrar o verdadeiro evangelho às pessoas, Senhor Deus, que o Senhor tome conta do coração de cada um, Pai, para que possam levar a essência de Jesus às pessoas, porque as pessoas estão carentes, Pai. Então ajude todos eles, Pai, em nome de Jesus. Essa é a minha oração. Amém. Amém. Amém, Genivaldo. Amém. Obrigado, Genivaldo. Nesse momento, gostaria de ver se a Lilian, você consegue orar nesse momento? Por favor. Consigo, sim. Ah, bênção, bênção. Lilian, ore por um outro grupo. Não sei se você estava aqui no comecinho, mas eu disse que acho que a gente não teria na oração quase ninguém, né? Se Enilson estivesse aqui, Paulinho, a gente teria artistas aí, mas acho que não estão. Mas atleta também acho que a gente não tem. E agora a gente vai para cientistas. E aí, cientista, bem naquele aspecto, Lilian, daqueles que estão lá na universidade, na academia, produzindo artigos, fazendo experimentos, criando coisas novas. Ou seja, lidando ali com um conhecimento mais profundo, porque é um outro público muito interessante também. O que vem à minha mente quando eu lembro desse público é que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Ou seja, eu lembro de um tempo na minha vida de ir para o trabalho, gastava meia hora para chegar no trabalho, lá na Algar, lá em cima, na CS, e eu passava e eu ia agradecendo a Deus pelo asfalto. Olha que coisa incrível que foi criado o asfalto, né? E aí a pessoa acha que foi ela que inventou, mas e a capacidade intelectual? E o ar que ela respira? Né? E a inteligência que foi dada a ela? E a habilidade, a força no braço, a capacidade de ler, os olhos que enxergam. Então, tudo que nós temos foi dado por Deus. E o cientista, ele é iludido com essa sensação de que ele criou, que ele descobriu, que ele fez. E ao mesmo tempo ele está ali assim, no toque, ele está ali muito próximo ao milagre que Deus está fazendo o tempo todo, às maravilhas que Deus criou, e ele é seduzido por achar que foi ele. Mas ele está muito perto, desculpa a barulheira aí, gente, é que a Heloísa entrou aqui. Então, ele está muito perto ali de enxergar o que Deus criou, o que Deus fez. E a grande maioria deles é seduzida a achar que foi ele que criou, né? E é muito comum na academia as pessoas estarem longe de Deus, que talvez era o lugar assim mais gritante que Deus se revela. Então, ore para que eles reconheçam que Deus, eles percebam que todo conhecimento aponta para Deus, para a grandeza de Deus, para a soberania de Deus. Amém? Amém. Senhor, nós queremos te louvar mais uma vez, mais um dia, gratos pelo cuidado do Senhor com as nossas vidas, até esse dia, até esse momento. Muito obrigado, Pai, pela presença do Senhor e por tudo que o Senhor é nas nossas vidas, Deus. Nós queremos, Pai, em nome de Jesus, colocar diante do Senhor, como o Éder disse aí, os cientistas, Deus, que o Senhor tem usado ao longo do tempo, né, trazendo conhecimento, criando novas coisas, né, pro bem, né? E nada nos é dado se não vier dos céus, e tudo que nós fazemos devemos ser para glorificar o nome santo do Senhor. Então nós queremos pedir ao Senhor que o Senhor coloque isso nos corações deles, Deus, que eles deem a glória ao Senhor, que eles reconheçam o Senhor em tudo isso, né? Que eles sejam gratos ao Senhor, porque, como o Éder disse, a inteligência vem do Senhor, tudo vem do Senhor, porque o Senhor é o Criador de todas as coisas, né? Nada nós podemos fazer de nós mesmos, Deus, mas às vezes a soberba, a prepotência, né? O engano, né? Pode trazer isso nos corações e eles acharem que eles são mais. Não, eles são instrumentos do Senhor usados. Foi o Senhor que deu a inteligência, é o Senhor que usa a vida deles para trazer, e é para edificação, Pai, é para a tua glória, para a tua honra. Então, em nome de Jesus, eu creio que tem filhos do Senhor no meio
disso aí, que eles possam resplandecer o Senhor, que o Senhor toque esses corações, que eles reconheçam nessas experiências que eles fazem, que eles possam encontrar com o Senhor, que o Senhor se revele a eles através disso, Pai. Em nome de Jesus, traga humildade nos corações, Pai. Traga revelação, traga luz, traga aquilo que é do Senhor, Pai. Que eles possam glorificar, conscientemente glorificar o nome santo do Senhor. Que o nome do Senhor seja exaltado, né? Porque quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa que é para a glória do Senhor. Então, assim, que eles tenham essa consciência, que eles tenham esse entendimento e que o nome do Senhor, mais uma vez eu peço, seja glorificado no meio disso tudo. Nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor fez essas pessoas, Deus, porque a gente usufrui de tudo isso que vem do Senhor através da vida deles, Deus. Então nós te louvamos por isso e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Amém. Emília. Glória a Deus, Lírio. Obrigado. Benção. Alissa, você consegue orar nesse momento? Dá um oi para nós aí se puder. Se não der o oi é porque não pode. Acho que não. Ok. Consigo sim, gente. Eu tô igual velho procurando o microfone. Achei. Benção, Alissa. Benção. Cientista talvez mais próximo aqui que a gente tem é você. Já está no mestrado aí, fazendo pesquisas e tudo mais, né? Já terminei, graças a Deus. Ó, benção! Não sabia, não me Uhum. contou. Então vamos embora, né? Quem sabe o próximo é o doutorado. Benção. Ore nesse momento, Alissa, por um outro grupo de pessoas que eu acho também que não é representado aqui, que são os agricultores, aquele povo que vive no Uhum. campo, né? Os agricultores familiares, lógico que tem empresas, né, que plantam enormes terras, mas existem os agricultores familiares. Ele mora ali, ele planta ali, ele vende o que ele Uhum. planta, colhe gado e tudo mais, né? E são pessoas que dependem muito de Deus, eles dependem da chuva, né? São pessoas que têm sofrido com a falta de segurança. Então tem tido assalto, gente, tem tido morte na roça. Então se você é daqueles que pensam assim, não, um dia eu vou para a roça, né? Tranquilidade, não é mais assim, né? Tem assalto, tem morte. É um lugar que as pessoas estão vulneráveis, né? Não tem vizinho ali para gritar, para pedir socorro, enfim. Então, ore, Alissa, para que essas pessoas encontrem esperança em Deus. Muitas vezes, eu fiquei Uhum. sabendo há pouco tempo atrás que lá no sul houveram mais de 20 suicídios de Uhum. agricultores que perderam tudo com as enchentes, né? Que Jocum, inclusive eu fui também lá no sul. Então foram mais de 20 suicídios, porque o cara ficou desesperado, ele perdeu tudo, tem um monte de conta para pagar, tem um monte de conta para Uhum. resolver, e não tem como, né? A terra perdeu o que tinha, nutrientes, né, com a enxurrada e tudo mais, e perdeu a plantação. Então ore para que eles confiem em Deus, esperem em Deus em momentos difíceis, né, e dependam do sustento de Deus e busquem a Deus. Amém? Amém. Senhor, a tua palavra diz que o Senhor faz chover sobre justos e injustos, porque o Senhor é generoso. O Senhor é tão generoso para conosco e para com cada pessoa, Senhor, cada ser humano sobre essa terra. Prova da generosidade do Senhor. A diferença é se a gente reconhece ela ou não. E se a gente dá glória para o Senhor e agradece ao Senhor ou não. E nós estamos aqui para te agradecer, Senhor. Te agradecer, te render graças por todos esses grupos que fazem parte da nossa sociedade, que contribuem de alguma maneira, Senhor, para nós. E agora, Senhor, trazendo diante do Senhor os agricultores, aqueles, Senhor, que o Senhor conhece por nome, que o Senhor desenhou no ventre, cada um deles, Senhor, cada mulher, cada homem que já vejo aqui na minha mente, Senhor, que tem uma história. Obrigada, Senhor, por essas pessoas. Eu te peço que lá na roça, lá na fazenda, lá no meio do nada, Senhor, o teu Espírito se revele a eles por meio, Senhor, da palavra. Talvez tenha alguma Bíblia nessa casa, Senhor. Talvez tenha algum missionário que já visitou esse lugar, Senhor.
Nós não sabemos o teu alcance, Senhor, mas nós sabemos que o teu Espírito sopra onde quer. Não sabemos de onde vem nem para onde vai, porque o mérito não é nosso, mas eu te peço, Senhor, que essas famílias agricultoras que talvez tenham, Senhor, um livro sagrado ali escondido na gaveta, Senhor, que teu Espírito faça com que eles leiam e encontrem, Senhor, esperança, salvação. Em nome de Jesus, Senhor, oramos, Senhor, pela saúde emocional dessas pessoas, que eles consigam, Senhor, de alguma maneira, suporte, Senhor, nesses momentos de angústia, de inesperado, de desastres naturais, Senhor, que assolam e destroem a renda, Senhor, que eles poderiam ter. Eu te peço em nome de Jesus. Mas que acima de tudo, Senhor, a esperança deles, os olhos deles possam se voltar para o Senhor, o Criador dos céus e da terra, o Criador das plantas, das sementes e de tudo aquilo que produz, Senhor, alimento para nós. Muito obrigada, Senhor. Eu te peço que o Senhor se revele a esse grupo, Senhor, no Brasil, a partir do Brasil. Me lembro em especial dos agricultores na Inglaterra, Senhor, que o Jason e a Paulinha compartilharam, que também lá no interior da Inglaterra, tantos fazendeiros, Senhor, que sofrem com depressão, que sofrem com solidão, Senhor. Em nome de Jesus, alcança esse povo, Senhor. Oramos sempre, Senhor, por trabalhadores para a seara, assim como o Senhor nos ensinou. Então, te rogamos que o Senhor levante mesmo pessoas, levante missionários, nos levante, Senhor, para de alguma forma fazer algo por esse grupo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Alice. Alissa, obrigado. Kátia, você consegue orar nesse momento? Dá um oi aí se puder. Ok. Bom dia. Bom dia. Benção. Muito bom. Kátia, por favor, ore para um outro grupo de pessoas. E de novo, aqui talvez a Alice é que mais se aproxima dele. Entre nós aqui, a Alice é muito ativa, né? Eu falo com ela, 5 filhos e tá aqui, tá lá. É aquela multitarefa, né? Tá sempre em todos os lugares. Para os influenciadores digitais, irmãos, é inegável, a gente não pode negar que essa é uma arena que nós precisamos atuar, precisamos ter presença, porque as pessoas estão ali e ali estão as pessoas que podem ouvir a palavra de Deus, as verdades do reino. Então, pensa, né? No passado, eu lembro de ir fazer evangelismo na praça, né? E era muito comum. Por quê? Porque as pessoas estavam na praça. Hoje as pessoas não estão na praça, as pessoas estão dentro de casa na frente de um celular, né? As crianças não saem para brincar na rua, elas estão dentro de casa no videogame, no celular. As pessoas estão onde hoje? Nas redes sociais. Então, é o lugar que estão as pessoas, a gente precisa pregar o evangelho. Teve uma oração um tempo atrás que eu mencionei alguns influenciadores brasileiros, cristãos, com 5 milhões de seguidores, 3 milhões e meio de seguidores. Ou seja, quando essa pessoa fala, ela está alcançando milhões de pessoas. A gente não coloca milhões de pessoas dentro de uma igreja. Não tem igreja com 1 milhão de pessoas lá dentro. Não existe. Só que quando essa pessoa fala, tem 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões de pessoas ouvindo. Então nós precisamos atentar para isso, não tem o que fazer. E aí, nós vamos orar nesse momento, Kátia, para os influenciadores, especialmente cristãos, mas os não cristãos também, para que eles não busquem a aprovação das pessoas. E isso é muito sério, irmãos. Existe uma linha muito tênue aí, né? Quando você trabalha numa empresa e é vendedor, o que que você quer falar para o cliente? O que ele quer ouvir. Porque aí quando você fala o que ele quer ouvir, ele compra de você. Se você falar o que ele não quer ouvir, ele não vai comprar. E nesse mundo é isso. Se você é um influenciador ali. Se eu falo essas coisas, olha, mais pessoas me seguem agora, né? Mais pessoas curtem, mais pessoas comentam. Então é isso que eu tenho que falar. Mas a nossa missão aqui não é isso. Não é falar o que as pessoas querem ouvir, mas falar a verdade, as verdades do reino. Doa em quem doer, né?
Então, que eu perca seguidores, que as pessoas não curtam, que as pessoas não comentem. Mas eu falei a verdade e não o que elas querem ouvir. Então, que os influenciadores tenham isso em mente. O grande propósito é a aprovação de Deus, é fazer aquilo que agrada a Deus e não aquilo que gera curtidas ou relevância. Amém, Kátia? Amém. Senhor Jesus, graça te dou, Senhor, pelo teu grande amor, bondade, misericórdia que nos alcançou, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, quero te apresentar, Senhor, esse propósito de oração, de orar, Senhor, por essas pessoas, ó Pai, que são influência, Senhor, sobre a vida de muitos, ó Pai. Muitos, ó Pai, influenciam, Senhor, com futilidades, ó Pai, com as coisas desse mundo, Senhor, com engano, Pai. Mas em nome de Jesus, poderoso é o Senhor, Pai, para alcançar também o coração dessas pessoas, ó Pai, para que haja transformação, que haja salvação, que haja libertação, Senhor, dessas pessoas também, Pai, em nome de Jesus. O Senhor os alcance, Pai. Transforme, Senhor, a influência, Senhor, que elas têm, Senhor, para influenciar para o mal, Pai, mas transformando, Pai, para que eles venham conhecer, Senhor, o verdadeiro amor, que a luz do Senhor alcance, Senhor, toda a treva do coração, Senhor, que eles venham influenciar, Pai, para aquilo, Pai, que é puro, que é santo, que é verdadeiro. Senhor, mas também tem muitos, ó Pai, que já conhecem o Teu nome, Pai, conhecem o Senhor, já entregaram a vida para o Senhor. Esses, ó Pai, eu também quero apresentar ao Senhor, Pai, que sejam, Senhor, verdadeiras influências, ó Pai, para o Teu reino, Jesus, que venham alcançar muitos para o Senhor, Pai. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, que o coração deles, ó Pai, sejam firmados, ó Pai, na verdade, na rocha, que é o Senhor, Jesus, que é na Tua palavra, que venham alcançar vidas, ó Pai. Quantos influenciam, Senhor, muitas crianças, ó Pai, no nosso meio também. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, que haja um despertar dos nossos olhos, ó Pai, como filhos do Senhor, Pai, para isso também, Pai, para aqueles que estão influenciando, Senhor, os nossos filhos, ó Pai, as nossas crianças. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, aqueles, ó Pai, que te servem, Senhor, que dizem, Senhor, que são influenciadores, ó Pai, desse mundo, Pai, que levem verdadeiramente a Tua palavra, que tenham temor, tremor do Senhor, que não façam, Senhor, por dinheiro ou por ganância, Senhor, mas, ó Pai, para que Teu reino avance, para que o Teu nome seja conhecido, mas que em tudo tenham temor no coração do Senhor, Pai, que venham dar um bom testemunho, Pai, que não venham, Senhor, a querer, Senhor, a misturar o santo com o profano, Senhor, mas que haja um despertamento, Pai, que haja, Senhor, um mover no coração desses, ó Pai, cristãos, ó Pai, que sejam verdadeiras testemunhas do Senhor, Pai, do Teu amor, da Tua bondade, da Tua misericórdia, e que levem a Tua palavra, Senhor. E nós, ó Pai, como cristãos, ó Pai, que venhamos, ó Pai, a vigiar, Senhor, a quem temos seguido, a quem o Senhor tem influenciado a nossa vida, porque, meu Pai, quem tem que influenciar a nossa vida é a Tua palavra, é o Senhor Jesus que nos sara. Em nome de Jesus, ó Pai, nós apresentamos esse propósito ao Senhor. Poderoso é o Senhor, Pai, para transformar, Senhor, muitos, ó Pai, que são os principais influenciadores, ó Pai, nesse dia, nesse mundo, Pai, para transformar, Pai, para alcançar o coração dessas pessoas, ó Pai, e trazer salvação para a alma deles, ó Pai. Nós te apresentamos esse propósito de oração, te agradecendo, Pai, porque sabemos que o Senhor é poderoso, Pai, para alcançar, para transformar, para curar e para salvar. Em nome de Jesus é que eu oro. Amém. Amém, Amém. cara. Bênção. Obrigado, Kátia. Amém. Glória a Deus, irmãos. Vamos para um momento de palavra nessa manhã. E essa palavra é sobre Jacó. E assim como Jacó, que lutou com um anjo, com o próprio Deus, enfim, né? Depende aí de quem você está lendo, de qual autor interpretando as escrituras ali, né? Não está tão claro. Alguns dizem que era o próprio Jesus, o próprio Deus, outros dizem que é um anjo, enfim, né? Mas era divino. Jacó lutou, e esses que a gente orou por eles nessa manhã também lutam, né? O atleta luta para vencer na força dele, o artista luta para ter sua obra conhecida, sua música famosa, o cientista luta para o que ele produz se torne notório, influenciadores luta para conquistar mais público e ter audiência,
Os agricultores ali estão lutando para plantar e colher bastante essa safra, que a chuva caia e ele colha muito, ele planta mais. E a gente está lutando. Talvez você também, lutando aí com a sua força para conseguir o que você quer, para conquistar o que você quer. E talvez nessa manhã você leve um soco no estômago, como eu levei da palavra de Deus nessa passagem sobre Jacó, né? Vamos lá, Gênesis 32, não precisa abrir dos versículos 22 ao 28. Naquela mesma noite, levantou-se, tomou as suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos e transpôs o val de Jaboque. Tomou-os e fez-los passar o ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia. Jacó, porém, ficou só, e lutava com ele um homem até o romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Disse-lhe este: Deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: Não te deixarei ir, se não me abençoares. Perguntou-lhe, pois: Como te chamas? Ele respondeu: Jacó. Então disse: Já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Irmãos, é muito interessante, né? Porque a gente começa a ler e encara uma luta e vê um homem, entre aspas, pedindo assim: Oh, deixa eu ir embora, né? E Jacó fala: Não deixo, você tem que me abençoar, né? Mas e aí, como que você chama? Ou seja, esse homem estava em luta, esse homem não sabia como Jacó chamava. É verdade isso, né? E no final ele fala assim: você lutou com Deus. Então, assim, é verdade que esse homem não sabia como Jacó chamava. É verdade que esse homem não conseguia vencer Jacó assim com um sopro, né? Então a gente precisa ler e ler o que está nas entrelinhas profundamente. Porque não é uma luta de verdade, assim, igual eu poderia lutar com uma pessoa na rua. Tem muito mais coisa envolvida aqui. Você precisa lembrar que Jacó era o segundo filho da casa dele. O primeiro era Esaú. E Jacó lutou pela primogenitura, pela primazia. Ele fez uma mutreta. Ele deu um jeitinho para passar a perna no irmão dele. Ele enganou o pai dele. E nessa passagem, a gente vê Jacó de novo lutando por algo. E o mais curioso é que Jacó está lutando aqui por uma bênção que já estava prometida para ele em Gênesis 28. Ele já tinha promessa, já tinha ganho, já tinha conquistado, já era dele. Só tinha o tempo das coisas, mas já era dele. E ele faz a família dele, todas as suas posses passar, fica para trás, encontra com o anjo do Senhor, com o próprio Deus, com o homem, como diz aqui a palavra, e luta pelo que ele desejava. E aí a gente para pensar: será que eu e você não estamos vivendo a mesma realidade de Jacó? Porque Jesus, muito tempo depois de Jacó, muitos anos, centenas de anos depois, Jesus falou para mim e para você: olha, observa os lírios do campo, observa os pássaros, que não plantam e nem colhem. Mas ó, vocês são muito mais preciosos que eles. Se não falta para eles, vai faltar para vocês. Ei, não se preocupe com o que é a vez de comer, com o que é a vez de vestir, com o que é a vez de beber. Não se preocupe. A promessa já foi feita, irmãos. Só que nós somos enrolados numa rotina e num ciclo e somos enganados pelo nosso coração, pelo diabo, pelas ofertas do mundo. E a gente fica achando que, cara, se eu não me matar, se eu não trabalhar sábado e domingo, dia, tarde, noite, madrugada, o trem não vai sair.
Mas só que não é assim, irmãos. E eu posso falar isso assim, com, 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 com consciência e convivência, né? O Frank tá aqui. Frank, não é o meu braço, o seu braço, irmão. A gente trabalha junto. Não é, é Deus que provê, é Ele que manda o cliente, é Ele que manda a provisão. Meus pais não tinham nada que oferecer para mim quando era criança, eu e meus 4 irmãos, 5 crianças. E abri a porta e tinha uma caixa de leite lá fora, porque tinha acabado o leite. Entendeu? Então é Deus que move. E aí na minha esfera de empresa, que eu preciso de um cliente grande, é Deus que manda, irmão. E Jacó estava aqui, já com a promessa feita por Deus, e ele lutando para receber a bênção, mas já era dele. Ele lutando para trapacear e conquistar a primazia. Não precisa, irmão. Não precisa. Eu não sei o que você está passando hoje. Mas olha para Jacó. Você não precisa lutar. Você precisa ajoelhar, colocar os seus joelhos no chão, clamar a Deus e dizer: Eu confio em ti. Eu não sei o tamanho da sua luta. Eu tenho minhas lutas e sei o tamanho delas. As suas eu não sei. Mas não é na sua força. É na fé que você nutre em Deus, em Jesus. E Ele vai suprir aquilo que eu e você precisamos. Nós precisamos ter fidelidade diante de Deus. Deus não abandonou Jacó. É muito interessante a gente observar isso aqui. Ali Deus lutou com Jacó. Deus lutou. Deus passou a noite com ele. Então, na hora que Jacó quis lutar com Deus, Deus falou assim: então tá bom, vamos lutar. Vamos vir aqui. E Deus poderia ter destruído Jacó no primeiro segundo, poderia ter matado Jacó, poderia já ter ferido e acabar. Poderia, mas Deus quis. Deus quis estar ali. E talvez se você for nessa luta do braço aí na sua força, Deus vai estar ali. Mas vai ser melhor, a sua coxa não vai ser ferida. Você não vai sentir na pele, você não vai patinar. Porque Jacó ficou aquela noite ali patinando, não precisava daquilo. Jacó poderia ter expressado: Deus, eu sei que o Senhor já prometeu, o Senhor vai cumprir e o Senhor vai cumprir no seu tempo. Mas o Senhor esteve ali aquela noite toda. O Senhor não repreendeu Jacó, mas permaneceu ali, mesmo diante de todas as dúvidas de Jacó. E a promessa continuou. Jacó não tinha entendido ainda, mas Deus permaneceu ali. Que você, diferentemente de Jacó, você e eu, não venhamos a lutar com Deus. Se você quiser lutar, você pode, tá? Você pode orar e falar assim: Deus, eu quero desse jeito, eu quero assim, eu quero assado, eu preciso é disso, e tem que ser assim. Você pode ir lá brigar com Deus, falar com Deus que Deus está errado. Deus não tem problema com isso. Você e eu já ouvimos muito isso. Deus não tem problemas com os meus, as minhas dúvidas, com os meus questionamentos, com a minha ignorância. Mas ao mesmo tempo você pode ir a Deus e falar assim: Deus, eu sei que tu sabes. Eu sei que a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Eu sei que o Senhor é confiável. E eis-me aqui para viver no tempo do Senhor aquilo que o Senhor tem para mim. E se o Senhor não falar nada, eu continuo confiando no Senhor, continuo confiando na tua palavra, porque eu sei que ela é verdadeira. Essa pode ser a sua postura. Ou, se você resolver lutar aí na sua força, Deus vai estar ali também. Ele vai brigar com você ali, como lutou com Jacó, né? Ele vai estar ali. Só que você pode ter a sua coxa ferida. Eu não sei o que que é a minha e a sua coxa ferida. Pode ser um filho seu. Pode ser a perca de um trabalho. Pode ser um monte de coisa, irmãos, que seja a coxa ferida. Não sei, né? E aí cabe a você decidir se você vai confiar de olho fechado, andando com ele, ou se você vai querer lutar. Que Deus te abençoe e que eu e você aprendamos com Jacó nessa manhã. Vá em paz. Ótima quarta para você. Fica com Deus.